Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Porque o Congresso nunca aprovou qualquer lei específica para as nossas comunidades? A luta LGBTQIAP+, deve pautar também raça, classe, gênero e anticapitalismo. Empoderamento e homoafetividade em livro ambientado no Brasil Império. Sexta-feira, 1º de julho de 2022. Hoje é Dia Internacional do Reggae. Olá, eu sou Bia Carmo e este é mais um Bom Dia Bicha. Já passamos da metade do ano, galera, e esse mês será incrível. Força! Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no Universal UOL. Congresso brasileiro nunca aprovou lei voltada à população LGBT. Por quê? Publicado em 27 de junho de 2022 por Mariana Gonzalez. Criar um programa contra a homofobia nas escolas, estabelecer notificação compulsória em casos de violência por homofobia e incluir no Código Penal punição específica para quem discriminar outra pessoa por orientação sexual. Essas são apenas algumas das propostas ligadas à proteção ou garantia de direitos da população LGBTQIA+, protocoladas na Câmara dos Deputados, mas com tramitação parada há pelo menos 4 anos. São projetos de leis que não fogem à regra, afinal o Congresso Nacional nunca aprovou uma lei sequer ligada às questões LGBTQIA+. Há várias sugeridas, mas nenhuma delas até hoje avançou. Conquistas recentes, como a criminalização da homofobia e da transfobia em 2019 e o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2013, não partiram do Congresso e, tecnicamente, não são leis, mas são reconhecimentos do Supremo Tribunal Federal que acabam atuando com cobertura legal. Segundo especialistas ouvidos por Universa, esse tem sido o caminho encontrado por ativistas e operadores do direito, já que o Congresso permanece em silêncio em relação à temática LGBTQIA+. O advogado Paulo Iotti, especialista em direitos humanos e questões LGBTQIA+, afirma que a dificuldade é histórica. O Congresso sempre se mostrou institucionalmente homotransfóbico, nunca aprovando nada em favor da nossa comunidade. Estamos lá, pedindo, mas nunca tivemos apoio. Só posso concluir que é preconceito. Diz. Há pouco mais de uma década, diante da inércia do Poder Legislativo, a comunidade LGBTQIA+, encontrou abrigo no Poder Judiciário, responsável por todos os avanços de direitos dos últimos anos. União estável, casamento, doação de sangue por homens gays, criminalização da homofobia, entre outros. O principal fator apontado pelos especialistas ouvidos por Universa para explicar a inércia do Congresso é o conservadorismo dos deputados e senadores, especialmente quando aliados à religião. Mas além da atuação da bancada evangélica, que é uma minoria que trabalha abertamente contra essas temáticas, há uma maioria silenciosa que prefere não agir contra nem a favor da comunidade LGBTQIA+. Neste ano, o Brasil tem chances de aumentar o número de parlamentares LGBTQIA+, no Congresso e eleger pela primeira vez uma mulher trans como deputada federal. A eleição de pessoas LGBTQIA+, é uma resposta à inércia do Congresso. Não dá mais para depender dos apoios dos simpatizantes. É importante que a gente se faça representar pelos nossos representantes. Acredita o pesquisador Gustavo Gomes da Costa. Galera, vamos lá, papo sério, papo urgente, faltam exatamente 3 meses para as eleições. E até agora, o único papo que eu ouço são sobre os candidatos à presidência. Olha o barulhinho. Esse ano, nós votaremos para eleger 5 cargos de 2 dos 3 poderes da União. Para quem não sabe, o Brasil ele possui 3 poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo. O poder judiciário é o STF, os TJs, que são os fóruns que tem em cada cidade. E no poder executivo, nós votamos para presidente e governador. No Poder Legislativo, nós votamos esse ano, né? Para senadores, deputados estaduais e deputados federais, e judiciário a gente nunca vota em ninguém. Eu tô passada. O Poder Executivo, falando de uma forma bem simples aqui, é o poder responsável para colocar em prática as questões jurídicas, políticas, orçamentárias, questões administrativas no geral. Então, quem vai garantir a aplicação da lei, né? É o Poder Executivo. Já o Poder Legislativo é quem elabora
elabora as leis. É o poder que fiscaliza a galera do executivo. Um exemplo, impeachment. Lembra? Não tem tanto tempo que aconteceu, né? Gata. Quem vota se rola um impeachment ou não é o poder legislativo. Pois bem, por diversas vezes eu vejo a galera cair no erro de dar muita importância a quem votar pro poder executivo, governador, presidente, prefeito e tal, e uma importância quase nada, nenhuma atenção pro poder legislativo. E aí, gatinha? Afinal de contas, ninguém governa sozinho, são necessários aliados. E eu já tô prevendo aqui, falando futuro, Lula 13, 2022, eleito, uhul! Só que Lula precisa de aliados. Exatamente. Vamos pensar quem são os aliados do atual governo. É o famoso centrão isentão. Bota a cara no tal, mona. Então Lula precisa de pessoas que estejam lá, que elaborem leis, que apoiem projetos que ele chegar a criar, enfim. É isso. Finalizada a explicação, consegue distinguir? Amores, é importante nós não darmos cordas para que mais governantes, como Bolsonaro, como esse crápula, continuem não investindo em políticas públicas de enfrentamento à homofobia, transfobia, racismo, etc. Regrinha número 1. Pare de fazer idiotas famosos. É importante a gente votar e garantir que não tenham mais no poder pessoas que querem nos matar. E tem mais. Porra! Uma lei, ela determina que tal fato existe. O famoso quem não é falado não é lembrado. Eu sou fina, querida. Então, se não há normativas exclusivas LGBTs, nós não existimos. Não somos contemplados como indivíduos provedores de direitos e deveres. E facilmente somos colocados como aberrações da natureza, os excluídos por Deus, os que possuem desvios psicológicos e muitos outros termos que nós já ouvimos de vários deputados da bancada religiosa. Ah, vai tomar no cu vocês, hein? É necessário pensarmos não somente em um, mas em muitos candidatos que realmente se manifestem e atuem ativamente na elaboração de leis que nos incluam. Imagina só uma lei que determine, por exemplo, direitos das pessoas trans. E a partir dessa lei serem criadas outras normativas, outras leis que envolvam diversas áreas do direito, como o direito do trabalho. Impressionante. Imagina que incrível seria a real penalização de atos transfóbicos e homofóbicos, para não serem somente enquadrados nos crimes de racismo, que mal são criminalizados, né? Sempre acabam entrando como injúria racial. Dar nome às coisas é importante, gente. Afinal de contas, uma pessoa ela pode ser racista e também lesbifóbica ao mesmo tempo. Então já são 2 crimes. Sua culha usuda! Bom, e assim, não caiam nessa de votar em uma pessoa somente porque ela é da comunidade. Tem muitos que foram eleitos e são de serviço total para a causa, então pesquisem, ainda há tempo. Quarta-feira o Zé Henrique já mandou a boa pra gente. Para ver as pessoas LGBTs com candidatura, acessem o votelgbt.org. E para saber se quem você votou apoia a nossa causa, acessem o programa Brasil de Todas as Cores. Deu na mídia ninja, LGBTQIA+, e luta de classes. Que relação é essa? Publicado em 21 de junho de 2022, por Alisson Messias, via Planeta Foda. É necessário compreender que LGBTs também fazem parte da estrutura capitalista, desse modelo produtivo desigual que se molda a partir do patriarcado cis-heteronormativo. A comunidade LGBTQIA+, também é parte da classe trabalhadora, ou seja, são trabalhadores e é nessa estrutura que esse grupo se encontra à margem e sujeitos a diversas violências. No campo do trabalho, diversas pessoas LGBT têm dificuldade de se inserirem no mercado formal somente por serem quem são. O sistema heteronormativo funciona como filtro que contempla uma parcela de LGBTs, desde que se aproximem do ideal societário neoliberal, qual seja, branco, cisgênero e hétero. Quando se trata de pessoas trans, travestis, o sistema sequer as enxerga. Muitas dessas recorrem a trabalhos precários ou às ruas, uma vez que desde a infância, na educação, por exemplo, a população T é expulsa das escolas. Expulsão essa que é propositalmente chamada de evasão escolar, para mascarar a realidade transfóbica das próprias instituições de educação, que as afastam com seu movimento violento, dificultando a inserção futura no mercado de trabalho. A política de educação, no geral, é uma experiência para a população LGBTQIA+, de sofrimento e muitas vezes traumatizante, pois são nesses espaços, em uma fase complexa da vida, que a comunidade enfrenta diversas violências, sejam elas físicas, psicológicas ou institucionais, o que vão haver rebatimentos futuros para esses públicos nos diversos campos da vida.
A luta de classes deve incontestavelmente abarcar a luta LGBTQIA+. É impossível falarmos em anticapitalismo sem pautar a imensa opressão sofrida por essa comunidade. Do mesmo modo que a luta LGBTQIA+, deve estar alinhada à luta anticapitalista, uma vez que ela se sustenta a partir das diversas opressões, sendo a LGBTfobia uma delas. Discutir o orgulho LGBTQIA+, não é possível sem apontar também raça e gênero. Porque quem mais são afetadas são as LGBTs pretas, haja vista que estamos no país do racismo estrutural e que ainda reproduz o mito da democracia racial. Pensar no orgulho LGBTQIA+, é vislumbrar um novo horizonte. É refletir sobre essa organização social que beneficia somente um pequeno grupo, enquanto o restante da população se encontra na miséria. É pensar enquanto classe social e qual o papel desta para a superação da desigualdade. E é sobre um novo modelo de sociabilidade, onde LGBTs e todas as outras pessoas não tenham a sua liberdade cerceada. Portanto, falar em orgulho é discutir raça, classe e gênero. Não apenas, É também, mas não só, afetos e amores. Essa matéria, ela se encaixa perfeitamente, ela tem um complemento bem legal no debate da matéria anterior. Parabéns ao roteirista envolvido, gancho maravilhoso, amei. Trabalhamos para melhor servi-la. E bom, gente, seguinte, uma das coisas que eu mais escuto e também acabo falando bastante é uma certa falta de união que existe dentro da comunidade LGBTQIAP+, e às vezes esse grande protagonismo que tem da letra G, né? Tá entendendo? Que acaba falando por todos nós em alguns momentos que não deveria. E eu falo isso justamente porque no mês de junho, que acabou de acabar, a gente percebe isso, né? É mês do orgulho gay ou do orgulho LGBTQIA+? É parada gay ou parada LGBTQIAP+, sabe? GLBT, diversidade. E é foda isso, porque sempre foram as travestis na frente da luta, né, que originou a data. Então, dentro da comunidade não há uma compreensão global dos assuntos que nos atravessam, dos assuntos que estão sempre permeando as nossas vidas. E tudo envolve interseccionalidade, gente. Não tem como. É impossível falar de raça sem falar de gênero e classe, por exemplo. Exatamente. A Angela Davis, ela tem um livro todo só sobre isso e eu indico muito essa leitura. É um livro maravilhoso chamado Mulheres, Raça e Classe. Nós não podemos nos englobar nas mesmas questões e fazer uma equiparação de lutas. O que uma mulher sapatão cis branca tem acesso é diferente ao que uma mulher sapatão cis negra tem, que é diferente ao acesso que uma mulher negra trans sapatão tem, entendem? Consegue distinguir? Enquanto uma mulher branca pode lutar por igualdade formal no mercado de trabalho, eu, como uma mulher negra, luto por igualdade econômica e social. Eu luto para ser vista como gente, como indivíduo, como uma vida que deve ser preservada, e não que acabará como um número em uma estatística, por exemplo. Isso porque eu ainda viro estatística. Uma mulher trans nem assim é reconhecida, nem como um número. Para o sistema, elas não existem. O sistema é foda. Ao debatermos a luta LGBTQIAP+, nós temos que fazer todos esses recortes e garantir que os mais vulneráveis sejam priorizados. Eu sei, é um termo horroroso, pelo menos eu não gosto de falar vulneráveis, minoria, marginalidade, porque são termos bem excludentes, são termos que determinam um local social, um local racial, estrutural, enfim. Eu convido vocês a lerem toda a matéria que está no link da descrição do episódio e também a refletirem sobre como as suas ações impactam afirmativamente no crescimento da comunidade. O mês do orgulho, como eu falei, acabou de acabar, tá fresquinho. Além do seu direito de amar, de viver, de ir e vir, o que você corrobora com as suas ações no direito e na existência do mano, da mana, da mona que tá marchando ao seu lado? Uma ótima forma também é pela votação, né? Que a gente falou na matéria anterior. Olha o barulhinho. Mas é isso, fica aí a reflexão. Deu no Observatório G. O romance LGBT no Brasil Império? Historiadora retrata a representatividade. Publicado em 24 de junho de 2022, por Catherine Carvalho. Vários pensadores, filósofos, poetas e literatos que redesenharam o mundo e influenciaram a humanidade de várias formas foram LGBTs. Alguns confessos e expressivos, de modo que ousaram a trazer o tema para as próprias obras, causando até uma ruptura nos paradigmas, e outros mais cautelosos, mas não menos geniais. A historiadora Sheila Guedes se inspira em heroínas como Maria Quitéria para escrever tramas sobre empoderamento e homofetividade em 1844.
no lançamento Por Amor e Honra, Amores do Império, como um espelho da história nacional, o enredo é ambientado em 1844 e retrata os detalhes dessa época monárquica, com referências reais da representatividade feminina e LGBT+. Inspirada em Nízia Floresta, considerada a primeira mulher feminista no Brasil, a autora dá voz a Cecília, uma jovem que rejeita o casamento e sonha em se tornar professora. Assim como heroína nacional, a personagem acredita que uma educação mais igualitária tem o poder de libertar as mulheres. Para escapar das imposições do pai autoritário, ela se disfarça de soldado da Guarda Nacional e encontra, no tenente da tropa, um aliado. Esta é uma referência à baiana Maria Quitéria, primeira mulher a integrar o exército brasileiro que usou do mesmo subterfúgio para lutar pela independência do país. Em 1822, juntou-se às tropas para guerrear contra os portugueses. Gente, tô achando a história delas muito parecidas com a da Mulan. Abafa. E eu gosto dessas histórias de livros, filmes, séries, enfim, que falam sobre LGBTs de séculos atrás, porque, assim, né, LGBTQIA+, são no mundo como os brasileiros também são. Nós estamos em todos os lugares. Não foi algo que surgiu nos anos 80, né? Como muita gente gosta de pensar. Eita, anos 80, surgiu LGBT ali. Eita, tudo mudou. Não, não é assim, gente. A gente sabe muito bem. Desde que o mundo é mundo, aquelas. Mas, real. Desde que sempre existimos, desde que veio o Big Bang, sei lá. As questões de sexualidade e gênero nunca foram dilemas para as culturas negras e, até onde eu sei, para as culturas indígenas. Gata. Estudando os orixás, nós percebemos muito bem isso. A fluidade passou a ser perseguida quando o homem branco e a sua sede de poder começaram a conquistar vários territórios, a matar várias pessoas, enfim. Sempre em algum momento da história, né, tem esse ponto que a ignorância toma força e destrói tudo que é bom. Vigia a nossa vida agora. E é isso, eu gosto muito dessas histórias, acho bem interessante. Eu acabei nem falando muito do livro, gente, porque eu ainda não li e eu não quero cair no erro de falar uma coisa e a história ser outra. Mas eu já peguei a minha versão, já tenho uma versão dele no meu Kindle. Então, se você tem aquele pacote da Amazon do Kindle ilimitado, ele tá de graça, aproveitem. E para maiores informações sobre o livro, ficha técnica, valores e tudo mais, acessem o link na descrição do episódio. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Parte boa é que sexta-feira tá chegando com tudo. Não pude estar com vocês semana passada. Agradeço muito ao Rod, que me substituiu, que segurou as pontas. Foi um episódio maravilhoso. E o quê? É isso, gente. Tô muito feliz. Vamos aproveitar esse mês, esse novo mês que tá começando, recarregar as nossas energias. Eu acho que isso sempre é importante. Colocar no papel os nossos desejos. Não focar também somente em coisas ruins. Eu sei que tá muito, 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 muito difícil. Mas vamos nos fortalecer, tá, gente? É muito necessário estarmos recarregados. É muito necessário estarmos fortalecidos para conseguirmos lidar com coisas muito difíceis que estão para chegar, que é o momento eleitoral no nosso querido Brasil. E meu presidente é Lula, você querendo ou não. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Nos encontraremos na próxima sexta, mas não se esqueçam que o podcast é diário. E na segunda-feira teremos um novo episódio com o nosso querido GG. E ouçam Bom Dia Bicha nos principais agregadores reprodutores de áudio. E caso vocês sintam vontade de me ouvir mais um pouco, fica aqui o convite para vocês ouvirem o meu podcast Tem Uma Ex. E nele eu conto várias histórias envolvendo todo tipo de ex, amigas, namoradas, escola, seja o que for. É a história de eu tô lá falando, fofocando com vocês. E é isso, gente. Um grande beijo. Se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Até o próximo episódio. Tchau.